estamos a lidar neste momento com um time que luta pelo título, luta pelo título da Série A. Sabemos que é uma equipa que está muito rotinada, tem jogadores que jogam juntos há algum tempo, é uma equipa que já tem uma dinâmica muito bem montada através do seu treinador. Nós estamos a iniciar um processo. Agora, aquilo que eu posso dizer, enquanto eu acredito, Esse é um jogo grande. É um jogo de forças completamente distintas hoje? Eu acho que sim. Não dá pra gente comparar o Vasco atual com a situação do Flamengo. O Flamengo não tá jogando o que pode jogar. É verdade. Ainda assim, a gente vai ver a escalação do Flamengo na hora que o jogo for começar. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Domingo tem o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo. Maraca lotado e o Mengão vai pra cima do Vasco para buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Você aí tá confiante? Como que você está? É o seguinte, hein? Se prepare, porque eu separei para vocês aqui os melhores momentos do programa ESPN FC. Tá imperdível, só o filé. Tá bom? Vamos ver o que eles vão falar aí do Mengão e também do jogo contra o Vasco. Vamos agora. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho se você é rubro-negro. Se você gosta de receber vídeos da imprensa falando do nosso Mengão, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só o vídeo que eu separei para vocês. Simbora! Depois a gente vai falar do Flamengo? Pode ir. O Flamengo precisa se soltar. O Flamengo precisa soltar as amarras. O time do Flamengo está muito mecânico. O Gerson só faz o lado direito. O De La Cruz é só para fazer a saída de bola. O Arrascaeta, você é um pouco para cá, para a meia esquerda. O Cebolinha, você é em cima do... É muito mecânico. Mas Pascoal ganhou o jogo, se classificou. Legal. Ganhou o jogo. Porque também não conta nada para ninguém. Os caras deram uma mão, hein? Opa, o primeiro gol, um passe muito bem agradecido pelo Pedro. O Pedro sorri quando ele entra na área para fazer o gol, você viu? Você não viu? O Pedro, a bola veio, o Pedro vai fazer o gol. Ele só dá um tapa na bola para dentro do gol. Ele achou graça o passe que ele recebeu do próprio adversário. O segundo gol, o zagueiro mata o goleiro. O zagueiro mata o gol. O goleiro tá na bola. O Botafogo, ok, passou em segundo, mas é bom lembrar, o Botafogo veio do pote 4 no sorteio. O Botafogo tinha um grupo mais complicado e começou mal. Então nem acho que dá para botar o carimbo de decepção lá, o fato de ter ficado em segundo. Até porque o Botafogo tá retomando participar de Libertadores, tem tudo isso também, gente. Assim, é impressionante, né? Porque ninguém jogou bem e todo mundo... Passou com... E agora tem 2 meses, né? A gente está falando aqui do sorteio. Na segunda-feira, 1h, 10 para 1h, pode ligar aqui na ESPN que a gente já vai estar transmitindo para você o sorteio da Libertadores em todos os lugares. Estaremos a postos. Agora tem o seguinte, esse tempo para o Flamengo, ele é um tempo positivo no sentido de melhorar o que precisa ou ele é um tempo perigoso porque só vai ter uma competição que é o Campeonato Brasileiro com... adversários que talvez não se postem da mesma maneira como vai acontecer no mata-mata, salvo o jogo desse domingo, né? Porque esse domingo é jogo grande, é Vasco e Flamengo. É campeonato à parte. E aí... E o mata-mata a gente não sabe... Pode ser campeonato brasileiro puro, né? O Flamengo tem boa chance de ter um mata-mata de Libertadores, que é Palmeiras, Atlético, São Paulo... Não, mas eu digo dos níveis de enfrentamento de quem vai pegar nesse caminho, entendeu? Até a Libertadores, eu acho assim, nessas rodadas. Enfrentamento melhor do que os da Libertadores, inclusive. O Campeonato Brasileiro, pra mim, é muito mais difícil que a Libertadores. O Flamengo tá no pote 2, hein? Tudo bem, mas mesmo assim. Ele pode pegar, inclusive, um brasileiro. Acho que Como usar esse tempo, então? Então, assim, eu vejo o Flamengo. O Flamengo hoje, pra mim, ele é um time organizado. É um time que tem uma ideia de... Eu não acho que é um time que é um bando dentro de campo. Eu vejo muita gente falando organizado. Isso, não é o caso. Mas eu acho que é um time que executa mal as suas ideias ainda. Principalmente em questões ofensivas. Acho que defensivamente o Flamengo tem feito jogos mais equilibrados. O jogo contra o Milionários teve um susto ou outro ali, teve. Desses 3 jogos que a gente fala de melhora do Flamengo, o que o Flamengo ganhou por menos, para mim, foi o melhor jogo do Flamengo. Foi contra o Corinthians. Sim. Foi um jogo onde você produziu e aí a gente fala de jogar bem de novo. O que é jogar bem para o Flamengo com o elenco que ele tem, com a cultura de clube que o Flamengo tem? É se impor e sofrer muito pouco. E foi isso que aconteceu. Contra o Bolívar, eu achei que sofreu. Em alguns momentos, aí foi 4-0, mas teve um momento que a defesa correndo para trás, aquela loucura toda. Contra o Milionários, um pouco menos.
Mas eu acho que é um time que está encaixado melhor essa questão de não deixar os adversários fazerem o contra-ataque. Para mim faz sentido as escolhas dos atletas para cada função. Acho que o Gerson pela direita, flutuando por dentro, acho que ele tem dado um caldo legal ali. Eu só acho que ofensivamente o time ainda não tá conseguindo fluir. E eu acho que isso tem a ver também com o momento técnico de alguns jogadores. Olha que loucura. Momento técnico ou o pedido que faz o técnico? Não, porque eu conhecendo... O Tite não é um cara que fala, você vai ficar preso aqui. Ele fala muito, e é muito da escola brasileira. Ó, daqui pra frente é vocês. Aqui, vocês também têm... não tem aquelas invenções... Não tem. Do Paulo Souza, que era aquela coisa... Claro. Não, isso aí a gente tá botando a régua muito baixa, né? Não, mas eu digo assim, o que o Tite pede pro Arrascaeta... O Arrascaeta tá jogando fora da posição. Por exemplo, ele cansa de pedir ao Gerson que abra mais pra direita, assim, coisa que a gente ouve. Sim, quando a gente está vendo o jogo. Mas tem um sentido nisso. Você abriu... E o Gerson talvez seja o único caso, porque o Cebolinha aberto na esquerda, o Arrascaeta jogando centralizado, o Pedro como centroavante. Não dá para dizer que ele tá... Cara, tá pedindo para os jogadores coisas muito diversas. Do que eles... Eu acho que vai estar faltando um pouquinho dos caras assumirem também os compromissos com o jogo. Também. Sabe? O Arrascaeta não é só isso aí. Não, eu ia falar exatamente isso. Para mim, o Arrascaeta tecnicamente está mal. Para mim, o Arrascaeta está errando mais do que ele costuma errar. Em questão de entrega, que era um negócio que eu pegava um pouco no pé de não pressionar e tal, teve muito treinador que passou que ele dava umas enganadas. Nesse sentido, não. Ele tá competindo, inclusive um dos gols, ele dá carrinho lá, o terceiro gol ele dá carrinho e tal, faz os caras quebrar a bola. Mas o Arrascaeta é um jogador que quando ele começar a acertar mais do que errar, aí o Flamengo faz isso, porque é um cara diferente. Eu acho que tecnicamente também tem muita gente abaixo. O Alan acho que tem crescido no meio de campo. Sim. O De La Cruz acho que não tem para falar da temporada dele, mas o Gerson é um cara que está crescendo, que também não estava bem. O próprio Cebolinha precisa retomar. E o Pedro, eu acho que o Pedro é aquilo lá, você joga para ele e pá. Não, o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Porque você sabe que a bola escolhe. John Kennedy, a bola vai... Não, tem um... vai, Pedro, o zagueiro vai tirar a bola, sobe no pé de quem? Do Pedro, ele vai sorrindo, faz o gol. Aí, o Pedro é um centroavante. Se sou o treinador da seleção brasileira, eu não abro mão de um centroavante desse. Tá aí, ó, a gente vai ver os jogos de cada um. O Pedro tem mais jogos, minutos por jogo. O Pedro tem um pouco menos até do que o Verratti, né? Até por uma questão de elenco ali, necessidade do Vasco, a gente sabe que é outra. O Pedro é o artilheiro do Brasil no ano, né? Com 20 gols marcados até aqui. A média é altíssima, mas a média do Verratti também é alta, Jean. Claro que assim, isso é só um comparativo entre os dois atacantes de lado a lado. Não vou fazer aqui nenhuma análise de característica ou, enfim, do que cada um oferece ao futebol brasileiro. Só pra gente entrar nesse jogo, assim, e pensar no Vasco agora com um novo treinador, com possibilidade também de repente, achar um gol no Maracanã. O Maracanã dividido, bom lembrar, a torcida mista existe nesse jogo. E nesse jogo é o jogo que ela chega mais próxima, né, de ser efetivamente dividido. Que legal, né? Que bom que a gente ainda consegue ver espetáculos assim no futebol brasileiro. E assim, que bom ter um jogo desse tamanho também, né? Porque é isso que eu vinha falando dos confrontos, que a gente está, né, falando todo dia, é sempre jogo... Esse é um jogo grande. É um jogo de forças completamente distintas hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não dá pra gente comparar o Vasco atual com a situação do Flamengo. O Flamengo não está jogando o que pode jogar. É verdade. Ainda assim, a gente vai ver a escalação do Flamengo na hora que o jogo for começar. E aí, para mim, também os números que a gente viu ali, e essa discrepância entre os números, que os números do Verratti, como você disse, Dani, são bons também. E acho que mais no contexto que ele está. Então, mas isso que eu ia falar. A discrepância entre os números, ou a diferença entre os números, tem muito mais a ver com os times, com a capacidade criativa de um e de outro, do que exatamente com a capacidade ou com a fase que esses dois atacantes vivem. Então, eu acho que a posição de centroavante é a posição que mais depende do time como um todo, né? Sofre muito. O Vasco sofre. Eu sempre digo aqui que eu acho que o Vasco precisa de 5 contratações. Ainda? Para dar um tapa. Para dar um tapa legal. Mas não diminuiu nenhuma. Como é, senhora? Mas não diminuiu nenhum númerozinho daí? Não, porque ainda não chegou. O Coutinho não está lá. Com o Coutinho vão ficar faltando 4. Entendi. Entendeu? Para dar uma arrumada legal no time, o Vasco sofre muito na defesa. A defesa é muito exposta do Vasco da Gama. O Vasco precisa encontrar uma... O Galdames não é um primeiro volante, um jogador de marcação. O Esforça é primeiro homem de marcação. Então,
Então tem que dar uma compensada com um e com o outro, para dar um pouco de liberdade para o Payet, para que o Payet possa não ficar com as obrigações de marcação. O Payet tem que ficar preparado para receber a bola e fazer o que ele sabe, acionar os atacantes. Porque eu sempre acho que tem que jogar o Watson, né? Porque o Watson é que dá... É o único que dá uma... O Watson é o pulmão do Payet. O Watson é o pulmão do Payet. O Payet não é mais aquela velocidade... É o carrinho, é o carrinho. Quem corre pro Payet é o Watson. Se esse cara, o Watson legal jogando e o Payet, há um equilíbrio ali no meio campo. Eu vejo o jogo também. Muito interessante. Onde vai enfiar todo mundo é qual o Coutinho também. Nossa, jogador bom põe pra jogar. Calma, pra esse jogo ainda não tem. Jogador bom põe pra jogar, Renatinho. Sabe como é que tava o Vascaíno na redação? Ele tava cortando as sonoras da entrevista do Álvaro Pacheco. Olha como esse velho tá feliz, não sei o que lá. Domingo já pega o Flamengo, pelo amor de Deus. Tava preocupado? Tava. Que ele falou, pô, o velho tá animado, tá feliz, né? Claro. Falei, tá. Ele falou, mas já tem o Flamengo domingo. Vamos ouvir o Álvaro Pacheco, então, para você responder essa que tá aí na tela, ó. Se vai jogar fechado ou não contra esse Flamengo. É difícil, né? Tá chegando agora e tem um desafio gigante. Vamos ouvir o Álvaro Pacheco na chegada, na apresentação, e já vai pegar logo o Flamengo. Tá no bid. Estamos a lidar neste momento com um time que luta pelo título, luta pelo título da Série A. Sabemos que é uma equipa que está muito rotinada, tem jogadores que jogam juntos há algum tempo, é uma equipa que já tem uma dinâmica muito bem montada através do seu treinador. Nós estamos a iniciar um processo. Agora, aquilo que eu posso dizer, enquanto eu acredito, em cada jogo, antes de o realizar, eu tenho a oportunidade de o ganhar. E como é que eu ganho? É focar-me naquilo que eu sou capaz de controlar. O que eu controlo é os meus jogadores. É pegar neles e perceber naquilo que nós temos treinado, naquilo que são neste momento as nossas referências. É evidente que não são muitas, não há problema, mas são aquelas que neste momento nós identificamos e sabemos fazer. É ir para o jogo e ter a coragem de jogar. Ter a coragem de promover aquilo que nós pretendemos e que nós queremos. É sermos nós e irmos em busca daquilo que nós queremos. É jogar para ganhar. Isto é a cultura do Vasco. Isto é o ADN do Vasco. É isso que nós vamos procurar em todos os jogos. Fortalecer a nosso jogar. É evidente aquilo que posso dizer. Neste momento, a nossa ideia de jogo não está tão sólida como vai estar daqui a um mês, nem daqui a 2 meses, mas aquilo que eu acredito é do pouco tempo que nós temos treinado, já começa a haver algo padronizado, algo que vai ser a nossa identidade. E é isso que eu vou testar no próximo desafio, mas sempre com uma coisa muito grande. Jogar para ganhar. Isto é ser Vasco. Isto é ser gigante da colina. Cara, que declaração legal pro torcedor do Vasco, assim. Alma esse time vai ter. Porque se não tiver, ele vai colocar dele em campo, assim. Isso já tá muito claro. Agora, tá chegando contra o Flamengo. E aí, como é que monta essa estratégia? É um pouco complicado chegar assim, né? Mas, enfim. A coletiva dele, de uma maneira geral, foi muito boa. Ele não é só esse cara animadão, carismático, ele fala do jogo. Né? Ele fala do jogo e fala muito num primeiro momento, vir com informações mais claras e mais diretas, que eu acho que isso às vezes o treinador que é muito bom, ele pesa. Ele chega e já solta um monte de informação, ninguém vai assimilar tudo de uma vez. Então ele falou, vamos construir devagarzinho. E assim, fazer jabá de novo. Ontem eu fiz uma análise do trabalho dele no Vitória Guimarães, inclusive de boina, coloquei até boina. E para falar um pouco do estilo de jogo dele. E o estilo de jogo dele, se tivesse um pouco mais tempo trabalhado, fazia sentido para esse tipo de jogo. O Vitória Guimarães dele era um time que teve menos a bola que os outros adversários no campeonato. Era um time que sem bola. E a gente já vê nas prévias de escalação, 3 zagueiros, linha de 5, com 3 e 2 atacantes. Só que o time dele é, acima de tudo, um time muito direto, muito vertical. Isso não quer dizer que é um time só de contra-ataque. Mesmo quando ele atacava, ele buscava um jogo sempre com passes progressivos. Dá para fazer algum tipo de comparação com o que a gente viu do Botafogo lá atrás, quando começa Isso, exatamente. A funcionar? Essa é a questão. O Botafogo não era um time só de contra-ataque, mas quando ele se instala no adversário, ele não fica com passes muito laterais. Ele é vertical. Ele é sempre vertical, ele tenta sempre investir muito nisso. Agora, você olhando para elenco, aí eu acho que isso pega um pouco. Porque ele tinha um 9, que era 11 lá no Vitória Guimarães, J. Silva. Esse cara, inclusive, tá para pegar a Premier League. Já fez uma baita de uma temporada. Era um 9, correria. Os dois do lado, correria. O André Silva, correria. E você olha pro Vasco hoje, Payet, Verratti. Não tem velocidade. Jogadores. Vai precisar do Watson. Vai precisar do Watson. Aí que eu falei, aí vem Coutinho, vai enfiar todo mundo aonde? Então é isso que eu tô falando. Questão do que a gente olha pro último trabalho. Porque ele pensa de jogo, essa questão de ser agressivo. O time dele era muito time que verticalizava, errava porque verticalizou, mas já pressionava e recuperava de novo.
Sabe? Que time que... Ritmo, muito ritmo. Pascoal, mas é o ponto que precisava para dar uma força antes do Clássico, né? Se precisava de alguma coisa extra para colocar ainda mais calor e tentar equiparar um Vasco e Flamengo com níveis técnicos diferentes, a chegada de um treinador pode fazer isso. Bom, eu penso da seguinte forma. A torcida do Vasco, o que falta para o time dentro do campo é a torcida inteira. E com São Januário, principalmente. Vai ser bonito, hein? 50 mil torcedores no Maracanã. Não sei quantos torcedores do Flamengo vão, 20 mil? No máximo 20, né? Só cabe 70? Então, mais que isso não tem como. Sabe que... eu já vi jogo no Morumbi, no Maracanã. Cordinha. Com 120, 130. Agora não dá mais, né? Agora 140. Mas era cordinha, não era? Que você chegava e a cordinha... A cordinha cai correndo para cá, correndo para lá. Então, mas eu gosto muito da visão dele a respeito do futebol. Gosto muito dessa demonstração dele, de como ele entender rapidamente de como é o Vasco da Gama. Como ele já tratar o Vasco como gigante da colina, o DNA do Vasco ofensivo, o formato de jogo. Ele já entendeu tudo, ele já entendeu o Vasco da Gama. Às vezes o treinador leva um certo tempo para entender o que acontece no clube. Ele já entendeu o que acontece no clube. Né? O que acontece? A torcida do Vasco gosta desse tipo de jogo. Ele vai conseguir contemplar, como disse o Renato, com os jogadores que tem? Aí vai caber a ele encontrar o melhor formato de jogo. Vou precisar do Rossi, que é o jogador de correria. Vai ter que se utilizar do Rossi. Agora, olhando pelo viés do Flamengo, o Flamengo tem muitas alternativas atacando a última linha do Vasco da Gama. Principalmente o miolo de zaga. Sem proteção, o miolo de zaga do Vasco da Gama é muito vulnerável. Então, aí, olhando pelo viés É o jogo para o Arrascaeta dar aquela levantada que o Renatinho está esperando? Esse é o jogo do debochado com o Nico de la Cruz. Eles vão e também um outro debochado. Estou querendo ver você de novo. Onde é que você está? Os números dele também, contra o Vasco são fora dessa curva que a gente está vendo, né? De baixa, talvez, do Arrascaeta. Volta, debochado. Estamos com saudades do seu bom futebol. Dentro do que ele pode oferecer. Números bem expressivos. Ele gosta de jogar contra o Vasco, parece ali. Nossa senhora, mano. Tem 11 participações em gol em 16 jogos e não é centroavante. E aí, Renatinho? Impressionante. Não, é o que eu falei sobre o Arrascaeta. Em dias que ele tá bem, o Flamengo tá bem, acabou, cara. É o tipo de jogador... poucos clubes têm um cara tão diferente que nem ele. E eu acho que na toada que ele tá, o bom momento vai vir. Eu acredito muito que quando o jogador ele não tá bem tecnicamente, mas ele tá competindo, tá correndo, tá buscando, não tá, e também não é uma questão de omissão. Não vejo o Arrascaeta, não tô bem, também vou fugir, vou ficar aqui atrás, não vou... Não, ele tem chamado o jogo para ele e tem enrolado erros técnicos. É que muitas vezes ele não consegue o espaço que ele precisa para desenvolver o jogo dele, né? É isso. Mas é o que eu tô falando, você é um cara que tá... E para mim ele só tem um defeito, o Arrascaeta. Se você marcar individual, ele não sai da marcação. Ele fica sem espaço. Se você marcar no 1 contra 1, se você abafar o Arrascaeta, ele não consegue. Ele não consegue jogar. O Arrascaeta é um cara que se ele receber 20 bolas no jogo e você pressionar 19 e não pressionar uma, ele... Tem um jogo muito fatídico, que eu lembro muito desse jogo, que eu tava na Neoquímica Arena. Não lembro. Que é um Corinthians e Flamengo que tá completamente o jogo truncado pros dois lados, uma briga, não tinha jogo quase nenhum. Ele recebe uma bola no bico da área desse lado aqui, uma bola que perereca e tal, ele mata uma bola muito difícil com um toque só e dá o arco. O jogo abre pro Flamengo. Você lembra desse gol que ele dá na gaveta? Acho que eu lembro. Tirando do Cássio. Diz aqui, Fabrício da Fiel, que isso é um jogo de Libertadores da América. Isso eu já não exatamente, lembrava. É isso mesmo. Um jogo de, 2022. do Brasil, né? Não? Que o Cantídio falha, é esse? É isso. É Libertadores da América. Então. É um escorregão, né? Que o Cantídio acho que dá uma escorregada. O Arrascaeta é esse tipo de jogador. Só que quando a gente vê esse tipo de jogador lutando, competindo, esse cara tá treinando bem, esse cara tá focado. Tá em forma. É isso. E é isso. E é outra questão pra ele, né? A questão física pra ele pegava um pouco. Acho que é questão de tempo. Eu falei isso do Yuri Alberto do Corinthians, que pra mim é um jogador que tecnicamente é muito abaixo do Arrascaeta, mas que tá ali e recupera. Cara, quando o cara tá trabalhando, o cara tá focado, as coisas acontecem. Como é que o entorno dele, Jean, entorno que eu digo coletivo mesmo, dentro do Flamengo, pode ajudá-lo, já que o Pascoal faz essa observação, né? De assim, ele quando ele tá bem marcado é mais difícil porque ele precisa do espaço, ele não tem força física para trombada, para sair do adversário. Eu assim, primeiro que eu acho que
a questão física é sempre uma questão quando a gente fala do Arrascaeta, porque ele, mesmo bem marcado muitas vezes, e eu entendo que ele bem marcado, obviamente, isso vai dificultar, como vai dificultar a vida de qualquer jogador, mas ele mesmo bem marcado, a gente já viu resolver jogos e jogos para o Flamengo. É uma bola, ele resolve. É isso, porque é o cara que não precisa estar bem o jogo todo. É o melhor jogador do Flamengo. Para mim, acho que não tem muita... Não hoje. Hoje o De La Cruz é melhor. Sim. Está melhor, né? Está mas melhor. tecnicamente... Isso. Mas tecnicamente é o cara com mais capacidade, é o cara com condição de mudar jogo. Aliás, eu acho maravilhoso que o jogo ideal para retomar a boa fase do Arrascaeta... Legal, retoma a boa fase do Arrascaeta e manda para a seleção uruguaia. E manda para a seleção uruguaia, para a Copa América, porque é isso, né? Deixa para retomar no mata-mata de Libertadores. É um ponto que o Flamengo vai ter que olhar e analisar para a sequência. Vai perder os 4 uruguaios. O Eric, mas que tem o Alan ali, acho que num momento muito feliz para o Tite, né? Mas é um ponto para se olhar. Cara, os uruguaios hoje, acho que assim, o Arrascaeta por essa capacidade técnica, mesmo não vivendo um bom momento, o De La Cruz por ser talvez o melhor jogador hoje, aquele mais importante para o Flamengo hoje. O Vinha, que no fim das contas está crescendo e está ocupando um espaço que eu até não sabia se ele ia ocupar tão rapidamente, porque você tem um cara que foi recentemente convocado para a seleção brasileira na lateral esquerda. Então, assim, e o Varela? O Varela, acho que a torcida até leva no O Varela já não vou colocar nesse pacote. O problema do Varela, cara, é que o reserva dele é o Wesley. E o Varela é melhor que o Wesley, né? Esse é o nosso problema, a lateral direita. Também não é que você tenha... Não sei se a torcida leva no aeroporto não, porque a torcida também não morre de amores pelo Wesley. Exato. Você não tem, quer dizer, no fim é uma opção a mais para que um outro... Então, assim, é óbvio, a gente sabia que o Flamengo ia sofrer muito, mas eu acho só engraçado que a gente fala justamente, se o Arrascaeta retoma a boa fase nesse jogo... É o jogo que ele está saindo. O que vai fazer o Uruguai ir mais longe na Copa América, porque o Arrascaeta tem Copa... Nossa senhora, né? que E lá na Argentina, no Uruguai, nem sempre ele é titular, né? Não, aliás, em geral ele não é titular. Nem sempre ele é titular, né? Porque do jeito que trabalha o Bielsa, ele bota até o De La Cruz para fazer o meia ponta pela direita, né? Mas não é só o Bielsa, né? Acho que ele nunca foi um titular indiscutível da seleção uruguaia. Nunca foi, é impressionante. E quando ele entra na seleção do Uruguai, ele sempre dá uma contribuição. Eu acho muito, para mim, o Arrascaeta é muito diferente dos outros. Muito diferente. Muito bem, galera. Depois dos melhores momentos do programa ESPN FC, quero pedir o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Bem, depois de tudo isso, cara, eu vou trazer aqui para você o provável Flamengo para enfrentar o Vasco. Escalação do Mengão. Após recusar o West Ham, Fabrício Bruno deve voltar ao time contra o Vasco. É isso mesmo. Tite comandou mais um treino do Flamengo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu para o clássico contra o Vasco no domingo às 16 horas. O treinador só vai definir o time titular na atividade na manhã deste sábado, mas já há algumas pistas que Matias Vinha entra no lugar de Ayrton Lucas porque ele está lesionado, machucado. Léo Pereira continua no departamento médico e seu xará Léo Ortiz na equipe. E Fabrício Bruno deve ser o seu companheiro na dupla de zaga. Então é o seguinte, o zagueiro Fabrício Bruno não jogou contra o Milionários porque estava praticamente vendido para o West Ham da Inglaterra. Vamos lá então para o que importa. A provável escalação do Mengão. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Matias Vinha, Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Cebolinha e Pedro. Temos aqui, então, a provável escalação, com 4 vitórias seguidas, com 10 gols marcados e nenhum sofrido. O Mengão recuperou a confiança, conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores e agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é o terceiro colocado da Série A com 11 pontos, 2 atrás do Bahia e do líder Atlético Paranaense. É isso, galera. Trouxe aqui para vocês, então, este corte bacana do ESPN FC com as opiniões da bancada. Se você gostou, mais uma vez, não esquece, hein? Deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras e fui!